que é permitido e o que é proibido no dia das eleições? Essa é uma dúvida não só dos eleitores, como também dos candidatos. O dia da eleição é um dia ápice da nossa democracia. É aquele dia em que o eleitor, já com sua formação, com sua opinião construída a partir da campanha eleitoral, comparece às urnas e deposita o seu voto nas urnas eletrônicas, manifestando assim a sua vontade. Nas eleições de 2020, cerca de 150 milhões de brasileiros irão escolher os prefeitos e vereadores de 5.570 municípios. Nesse dia, está autorizada a chamada manifestação individual e silenciosa do eleitor, como uma manifestação da liberdade de expressão, mas a boca de urna, a famosa boca de urna, está proibida. A boca de urna que é crime eleitoral. Vamos então esclarecer, a partir de agora, como funciona esse dia da eleição, especialmente nesse ano tão peculiar com a pandemia Covid-19. Primeira grande peculiaridade da eleição 2020. Teremos um horário diferenciado de votação. Tradicionalmente, as eleições acontecem das 8 da manhã até as 17 horas. Em virtude da pandemia Covid-19, foi determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral um alargamento desse horário, 1 hora a mais. Começaremos a eleição 1 hora mais cedo, às 7 da manhã, encerrando-se às 17 horas, como tradicionalmente acontece. Esse horário mais alargado, essa 1 hora a mais, tem como objetivo fazer com que os eleitores não se aglomerem, que haja um maior espaçamento de tempo entre o voto de um eleitor e o voto de outro. Sendo que nas 3 primeiras horas, das 7 da manhã até as 10 da manhã, preferencialmente os eleitores do chamado grupo de risco, especialmente aqueles com mais de 60 anos de idade, terão prioridade. Prioridade que não significa exclusividade. Outros eleitores poderão votar nesse horário, mas terão que observar a prioridade desses eleitores preferenciais. Esses eleitores preferenciais também poderão votar em outros horários, depois das 10 da manhã, até as 17 horas, como qualquer outro eleitor. Então, essa é a primeira questão. O horário diferenciado e o voto preferencial nas 3 primeiras horas para os eleitores com mais de 60 anos, em especial, aqueles eleitores que estão no chamado grupo de risco da pandemia. Além disso, uma outra determinação importante já foi estabelecida pela Justiça Eleitoral, pelo Tribunal Superior Eleitoral. O eleitor, obrigatoriamente, deverá utilizar máscara para comparecer ao local de votação. Sem o uso de máscara, o eleitor não terá acesso à sessão eleitoral. Então, não adianta resmungar, não adianta não querer usar máscara, já que a máscara será obrigatória e não terá acesso ao local de votação o eleitor que não estiver usando a máscara. A máscara que também é um símbolo do compromisso com o outro, com a saúde pública e com a preservação da vida nessas eleições. O eleitor sem máscara, portanto, não terá acesso ao local de votação e devemos lembrar o seguinte: é crime eleitoral causar tumulto que atrapalhe o andamento dos trabalhos eleitorais no dia da eleição. Então, se um eleitor insistir em adentrar ao local de votação sem máscara, realizando tumulto e atrapalhando os trabalhos eleitorais, poderá ser preso em flagrante. Porque é importante lembrar, existem restrições à prisão de eleitores a partir do dia 10 de novembro, terça-feira.
Porém, essas restrições não englobam a possibilidade de prisão de eleitor em flagrante por prática de qualquer crime, seja um crime comum ou um crime eleitoral. E é crime eleitoral causar tumulto que atrapalhe o bom andamento dos trabalhos eleitorais no dia da eleição. Mas, evidentemente, esperamos que isso não aconteça e que os eleitores cumpram com o seu dever de usar máscara e de manter a harmonia e a paz nos locais de votação. A votação começará, como eu disse, às 7 da manhã. Se encerrará às 17 horas. Às 7 da manhã, antes de começar a votação, os mesários já estarão a postos, já com a urna ligada e com a zerésima impressa. O que é a zerésima? Esse documento que já estará impresso. A zerésima é o documento que comprova que na urna eletrônica não há votos, ou seja, que a urna está zerada, apta a começar a receber os votos dos eleitores. A partir daí, às 7 da manhã, com o início da votação, os eleitores irão se dirigir às suas sessões eleitorais e irão depositar os seus votos. Cada eleitor vota numa determinada sessão eleitoral. É muito importante que o eleitor busque saber com antecedência qual é a sua sessão eleitoral, uma vez que, inclusive, houve um remanejamento logístico dessas sessões nas eleições desse ano. Por isso, recomenda-se que o eleitor baixe no seu celular o aplicativo e-Título. Esse aplicativo e-Título é muito importante, por quê? Porque já diz ao eleitor exatamente em qual sessão eleitoral ele irá votar, e, além disso, esse aplicativo, contendo a foto do eleitor, já servirá de documento oficial de identificação. Nas eleições de 2020, não teremos o uso da biometria, justamente para permitir uma maior celeridade no processo de votação e também para evitar o contágio do Covid-19 com o compartilhamento da maquininha de identificação. Então, o eleitor, já sabendo exatamente o seu local de votação, baixando o e-Título também, utilizando o e-Título como documento oficial de identificação, já contribuirá bastante para a celeridade desse processo. Caso o eleitor não baixe o aplicativo, ele deverá levar consigo um documento oficial com foto que o identifique. Carteira de identidade, carteira de motorista, carteira de trabalho, passaporte, um documento oficial com foto, que servirá de instrumento de identificação, como acontecia no passado, antes da existência da biometria. O eleitor, então, será identificado sem contato direto com o mesário, mantida uma distância regulamentar, e estará autorizado a votar. As filas serão organizadas de forma que o eleitor mantenha uma distância de pelo menos 1,5 metro para outro eleitor. Essa também é uma regra de organização das eleições de 2020, que terá também todo um aparato de proteção aos eleitores e aos mesários em especial. Os mesários terão equipamento de proteção individual, face shield, máscaras fornecidas pela Justiça Eleitoral. Recomenda-se que o eleitor leve sua própria caneta para não compartilhar esse material com outros eleitores, evitando-se assim o contágio, o risco do contágio decorrente desta pandemia. Às 5 da tarde, depois que o último eleitor votar em cada uma das sessões eleitorais, teremos o encerramento da votação e imediatamente passaremos à apuração dos resultados. A apuração que já se inicia na própria sessão eleitoral, quando o presidente da mesa digita um código, encerrando a votação e expedindo um documento chamado Boletim de Urna, o BU, que é o documento que comprova quantos votos cada um dos candidatos teve em cada uma das sessões eleitorais. Então,
a apuração se dá de forma imediata e segura, sem a possibilidade de intervenção de hackers no processo tanto da votação como da apuração. A urna eletrônica brasileira é exemplo para o mundo e ela garante a segurança do processo eleitoral no nosso país. Já no domingo, teremos provavelmente, então, a totalização dos resultados realizada pela Justiça Eleitoral, com a divulgação também dos futuros prefeitos e vereadores. Lembrando que, nos municípios com mais de 200 mil eleitores, ainda haverá a possibilidade de segundo turno, caso algum candidato não consiga mais votos do que todos os adversários somados. Se um candidato já conseguir mais votos do que todos os adversários somados, vencerá já a eleição no primeiro turno. Nos municípios com até 200 mil eleitores, necessariamente, a eleição ocorrerá apenas no dia 15 de novembro, em turno único. Cada eleitor dará 2 votos, o voto no candidato a prefeito e o voto no candidato a vereador. A eleição para vereador é uma eleição diferente, se dá pelo sistema proporcional. Então, prestem muito atenção. Sempre que você votar num candidato a vereador, na verdade, você estará votando no partido político desse candidato. O seu voto poderá eleger qualquer candidato do partido, uma vez que a votação é proporcional. Se o partido A tem 10% dos votos válidos, ele terá 10% das cadeiras em disputa. A lógica é essa, de forma a se garantir a representatividade das minorias. É assim que funciona o sistema eleitoral proporcional nas eleições para vereador. A boca de urna é proibida, é crime eleitoral. Então, o eleitor não poderá distribuir material de campanha, realizar reuniões para distribuição desse material, realizar carreatas, passeatas no dia da eleição, nada disso. Mas a manifestação individual e silenciosa do eleitor, essa é permitida. É uma faceta da liberdade de expressão. Então, o eleitor poderá usar uma camisa do candidato, colocar adesivo, colocar broche, inclusive na própria máscara, sem problema nenhum. Levar a sua bandeira, desde que seja de forma individual e silenciosa, sem qualquer tipo, portanto, de tentativa de interferência na vontade do outro eleitor. Assim, a eleição se realizará no dia 15 de novembro, com a participação de milhões de brasileiros, elegendo prefeitos, melhor dizendo, e vereadores dos 5.570 municípios do Brasil e garantindo, assim, a continuidade da nossa democracia. Os prefeitos e vereadores são os representantes do povo mais próximos da nossa realidade, que governam nossas cidades, que estabelecem, no caso dos prefeitos, as prioridades relativas ao posto de saúde, ao asfaltamento da rua, né, à quadra de esporte, as questões mais triviais da escola, né, do bairro, do transporte municipal, enquanto que o vereador é o legislador e é o fiscal também dos prefeitos. Para votar consciente, se informe. Não espalhe fake news. Confira sempre se uma informação é verdadeira antes de compartilhar. E assim, contribua para que a democracia no Brasil seja cada vez mais uma democracia pujante, uma das maiores do mundo e orgulho para todos nós brasileiros.